Sejam bem-vindos ao 9º episódio da Arquitetando com Alma. Eu sou a Luísa Duarte. E eu sou Juliana Soares, nós somos arquitetas e sócias, nós somos Alma Arquitetura. No episódio passado, a gente falou contigo sobre como ter uma casa mais elegante sem gastar muito. E hoje o tema do episódio é um tema que assusta muita gente. E é super polêmico também aqui no escritório. E por isso que a gente quis também conversar sobre esse tema. O tema é perrengues de obra, então como evitar os erros mais comuns dentro de uma obra. A gente abriu também uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês nos pediram para debater um pouquinho sobre isso aqui no nosso podcast. Então a gente está trazendo os perrengues mais comuns que a gente ouve por aí também, né, de acontecerem durante as obras e como tu pode evitar isso na tua obra. E a gente não tá falando só daqueles problemas clássicos que às vezes acontecem de atraso, de entregas, né? Mas sim daqueles pequenos errinhos que vão acontecendo e vai causando aquele efeito dominó, que a gente vai se irritando depois com a obra e a gente vai te orientar para que isso não aconteça na tua obra e que seja a mais leve possível. Então, se tu tá construindo, passando por alguma reforma ou pensando em construir e reformar, fica aqui com a gente até o final, porque a gente vai te dar dicas de como poupar tempo, dinheiro e evitar dor de cabeça na tua obra. O primeiro erro clássico em uma obra é falta de detalhamento técnico. Quem aí já não viu casos, né, de uma obra que começou só com base nas imagens em 3D? A gente já ouviu muito por aqui e chegar na obra, as imagens, os fornecedores não terem nem ideia de medida, de informações, de especificações necessárias, então ir fazendo só com o que viu lá, né, no projeto 3D. Mas não só isso, né, às vezes são as referências, então as pessoas olham as referências, ai, meu pedreiro, eu quero que seja feito assim dessa forma, eu quero esse detalhe que nem milhareira com esses tijolinhos, mas depois chega na execução e vira um super pepino, né? Então é super comum da gente ver essas coisas acontecerem. A gente tá aqui para poder, né, tornar o processo muito mais tranquilo, evitando esses pequenos perrenguinhos em que o detalhamento técnico é super importante. Então, a gente tem uma fase aqui de detalhamento técnico dentro do projeto super extensa, né? Super comprometidas mesmo em ter todas as informações necessárias naquele caderno para que ninguém na obra tenha dúvidas. É super importante ter todas as informações ali. As medidas, os acabamentos, como que vai ser feito, né? E também até para tu poder fazer manutenções futuras, ter todas essas informações ali detalhadas para ti, para evitar esse perrengue na obra, mas também depois, né, para tu saber como que foi feito. E a gente sempre revisa todas essas informações super importantes com os nossos clientes. A gente fala que é uma etapa, assim, que a gente demora um pouquinho mais aqui no escritório, mas ela é de suma importância para que a gente não tenha depois esses problemas na obra. Então a gente revisa medidas gerais, alturas, acabamentos, a gente revisa detalhes muito importantes para a execução, para tornar a obra muito mais tranquila. E o outro perrengue que acontece muito são as faltas de conferências de medidas. Então, a gente percebe que esse pequeno detalhezinho, se todos os fornecedores tivessem esse cuidado de reconferir as medidas, a gente não teria tantos erros numa obra. Por que que acontece, né? São humanos que fazem, as coisas não são retas, não são 100% perfeitas que nem tem no projeto, né? Porque o papel aceita tudo, mas se a gente chega na hora, a gente tem parede fora de esquadro, né? A gente tem alguns detalhezinhos que a gente tem que pensar como dar um acabamento melhor, como solucionar várias questões que vocês leigos não têm essa noção, né? E então, também saber respeitar as fases da obra, né? A gente já ouviu casos de clientes que foram fazer obras anteriores e conferiram a medida da marcenaria, por exemplo, em uma etapa errada, onde o piso ainda não tinha sido executado. Então, depois, né, o móvel chegou lá com a espessura do contrapiso, a espessura do piso, rodapé, e as medidas não batiam, claro, porque as coisas estavam com medidas diferentes. Então é super importante, sim, revisar as medidas, mas revisar também na hora certa, depois de tudo finalizado, né? Principalmente para a parte de interiores, porque a gente sabe que às vezes a gente faz o projeto... Milímetros fazem toda a diferença. De interiores junto com o arquitetônico, e no nosso arquitetônico tem uma medida, mas aí a gente vai lá conferir na obra, não é exatamente aquela medida que tem lá que foi feita, né? Então é super importante. Então por isso que a gente sempre fala,
precisa ter esse acompanhamento profissional junto, né? Acompanhamento de obra feito por nós, porque no projeto está tudo maravilhoso, mas na hora sempre vai ter uma diferença para mais ou para menos, e chegar no momento certo, né? De conferência, com os atendimentos, com os fornecedores na ordem correta também, para não gerar esse efeito dominó, que vai gerando então muito mais estresse e muito mais desperdício na tua obra de uma forma geral. Mais um erro clássico que a gente vê muito por aqui é a falta de revisão dos pontos elétricos e hidrossanitários, principalmente quando não se tem um projeto de interiores antes. Porque aí tu constrói, faz toda a tua obra, não revisa o uso real do ambiente. Como que tu vai usar esse espaço? Onde tu vai colocar teus eletrodomésticos, teus equipamentos? Onde vai ficar cuba, torneira, tudo que é preciso para infraestrutura. E aí depois a gente chega lá e precisa ou se adaptar com o que tem, ou então fazer quebra-quebra e retrabalho na obra, porque já foi rebocado, já foi feito acabamento e a gente precisa mudar ponto de lugar. Já foi feito tudo adaptado com jeitinho brasileiro, que a gente tenta fugir. Então é importante a gente ter todo esse planejamento. Uma das primeiras etapas, e assim, uma das mais importantes também que a gente faz aqui no escritório, é um briefing, né? Um questionário inicial com todos os equipamentos que o cliente deseja. Então isso é super importante para a gente pensar numa cozinha funcional, né? Para depois não ter que depois enjambrar uma máquina de lavar louça, né? Se tem tomadas distribuídas de uma forma confortável no ambiente também, para a gente pensar de uma forma útil. E quantas vezes também a gente vai vendo o ambiente por aí, tem uma tomada de ar-condicionado que bate depois na cortina, ou alguns erros assim que a gente pensa, meu Deus, era só uma revisão, né? Então, como é importante, antes de rebocar as paredes durante a construção, a gente estar atento, então, aos pontos, revisar. Se está em dúvida, chama um profissional para conseguir fazer uma visita técnica e dar uma olhada, uma conferida, né? Para que as coisas, então, tenham essa coerência e que seja muito mais tranquilo durante todo esse processo, não ter que depois refazer toda uma parede, né? Fazer quebra-quebra de novo. E é o que a gente deseja, então, com a nossa orientação no acompanhamento das nossas obras. E outro erro clássico que acontece, que a gente precisa revisar muito e estar atento aos detalhes, né? Que é a revisão em loco dos revestimentos. Então, o que acontece, né? A parte de acabamentos é uma das mais que tem investimento na obra, e a gente precisa ter muito cuidado. Por mais que a gente tenha a paginação, né, que é o desenho de como que vão estar instaladas as peças, né, sejam de cerâmicas menores ou porcelanato maior, a gente precisa revisar no ambiente, porque as paredes não são retas mais uma vez. E a gente precisa revisar, né, todos esses detalhezinhos, porque fazem diferença. Então, dependendo de como foi arrumado, né, o desenho no ambiente, da paginação do piso, a gente precisa fazer essa conferência de novo com o azulejista para ver como que vai ser essa colocação e não ter um recorte do nada numa peça ou um acabamento que vai ficar estranho, né? Então, a gente tem todo esse olhar de cuidado com os revestimentos. Onde vão ficar uns recortes para que tenha um acabamento melhor, então, visualmente no teu ambiente, e também um aproveitamento melhor das peças, né? Para que a gente não precise ficar recortando muito ou usando peças quebradas, enfim, toda essa parte, assim, de cuidado mesmo com os revestimentos, que a gente sabe que é um investimento grande que a gente tem dentro da obra, né? Perrengue grande que a gente evita, insiste muito com os nossos clientes em evitar, é fazer reformas sem ter o projeto original do espaço. Então, seja um apartamento ou uma casa, é muito importante que a gente tenha os projetos originais da construtora, de quem fez a obra anterior, né, para que a gente saiba o que vai encontrar. E mesmo às vezes tendo o projeto original, ainda assim é um risco, né? Então, uma reforma às cegas é sempre risco para ter dor de cabeça lá no meio do processo. Não só as reformas, né, mas as próprias instalações mesmo de projetos interiores. Então, por exemplo, uma cozinha, um banheiro que tem um monte de cano passando por trás. Aí a gente vai rezando para que bata com um projeto original, para que não fure um cano, para que não tenha um problema, né? Então a gente precisa ter muito esse cuidado. Claro que a gente tem ótimos profissionais que a gente sempre indica para estar juntos, né, com a gente na execução dos nossos trabalhos. Mas, claro, o mais perrongoso de todos sempre vai ser aquela reforma em casas antigas, que muitas vezes a gente não tem, né, as informações né, de como que foi feita a parede. Então, assim, a gente vai indo abrindo aos poucos, tendo auxílio também dos nossos parceiros engenheiros, para que a gente, então, não tenha mais perrengue ainda
E a gente precisa pensar muito nas estruturas. Então não é assim, vamos integrar aqui os ambientes, vamos abrir as paredes, né? Como diz lá os irmãos da obra, confeito aberto. Então a gente tem que ter muita calma durante esse processo todo, né? De ter bons profissionais te ajudando nessa abertura dos ambientes para integrar, porque é uma responsabilidade técnica muito grande e muito importante, né? E claro, a gente sempre indica que vocês registrem as obras e as reformas, façam registros fotográficos, porque algumas construtoras já entregam isso hoje em dia também no manual ali dos proprietários, né? Mas caso tu não tenha, e mesmo tendo em todos os casos, sempre registre, faça fotos, faça vídeos da tua obra, porque tu vai precisar fazer futuras manutenções, futuras instalações. Então saiba sempre por onde estão passando os canos, né, os ferros, o que tu encontrou no meio dessa reforma, onde está sendo colocado cada uma das coisas novas, das instalações novas. Então todo o material visual de apoio é importante para o futuro. Então sempre lembre de registrar mesmo tudo que tu está mudando dentro de casa. Por fim, mais um perrengue clássico, que são as cores em catálogo que a gente tem que testar sim nas paredes. Então muitas vezes o cliente olha ali, que linda essa cor. Nós no projeto também colocamos ali, mas nada mais importante do que a gente fazer testes de cores. Então a gente sempre indica, né, nas nossas obras, de fazer com pelo menos 2 cores, né, pra gente testar. O ideal são 3. Pegar um baldezinho, né, de teste para poder a gente pintar uma boa área, não só um pedacinho, né, uma boa área assim de 1 metro por 1 metro, para a gente ver como que vai se comportar aquela pintura durante o dia, porque vai mudando muito a iluminação, né, dependendo do horário, dependendo de como é a própria superfície da parede. Então são testes que a gente vai indicando para a gente ter a certeza das nossas escolhas. Acontece muito, a pessoa vê o tom ali no catálogo, acha lindo, maravilhoso, né? E aí se encomenda lá galões de tinta que são necessárias, coloca lá no lugar, nossa, não tinha nada a ver com a cor do catálogo, o que aconteceu? Tá errada essa tinta. Não tá, é porque a luz muda, né? O teu espaço tem luz diferente, dependendo da iluminação natural, dependendo do tom da luz que você tá usando no teto, então tudo isso vai interferir na cor das suas paredes. Então sempre encomenda uma lata menorzinha, pinta um pedacinho da parede, olha diferentes horários, vai lá de manhã, vai lá de tarde, né? Vai fazendo esses estudos, né? Tenha certeza, então, antes de encomendar todo o material que é necessário para pintar, daí sim, o ambiente completo. Então, se tu quer evitar perrengues, anota essas 3 dicas essenciais para te não passar por essas experiências péssimas que a gente deu alguns exemplos aí. Então, o primeiro deles é detalhamento técnico. Não começa nada sem ter um profissional que te ajude, sem ter medidas, sem ter orientações. A segunda dica é revisar todos os pontos elétricos e todos os pontos hidrossanitários, revisar todas as medidas para não ter aquele efeito dominó de uma medida errada que foi tirada anteriormente. E nunca escolha pisos, revestimentos, cores que a gente não possa testar no ambiente, levar ou aplicar no ambiente para a gente ter certeza das melhores escolhas. E agora a gente quer saber de ti. Comenta aqui embaixo se tu já passou por algum perrengue de obra, que a gente quer saber. Ou então vai lá no nosso Instagram também, que a gente vai abrir uma caixinha para tu nos contar. Quem sabe a gente conta aqui a tua história também nos próximos episódios. Se tu quiser evitar todos esses problemas que podem estar acontecendo na tua obra, a gente está aqui para te orientar, então, como arquitetas no teu projeto, na tua obra. Então, entre em contato com a gente. E a gente te convida também para curtir o vídeo, para nos seguir nas redes sociais, aqui também nesse canal. E a gente te espera para o próximo episódio.